Olá pessoal, hoje nós estamos aqui iniciando uma série de vídeos bem interessantes para você que tem interesse em falar em público com sucesso, você que tem interesse em preparar palestras bem-sucedidas, bem trabalhadas, bem profissionais. Então, isso serve para qualquer situação, tá? Esse conteúdo que eu vou passar para você, ele vai servir tanto para palestras no ambiente profissional, no ambiente social, talvez num trabalho voluntário que você faça, também em ambientes familiares até mesmo, né? Alguma situação que você possa dar algum discurso ali. Então, essa técnica ela serve para qualquer tipo de palestra, tá? Sempre que você for ter um tempo para se preparar para fazer um discurso, e aí você vai ter um tempo para preparar o conteúdo, para preparar o que você vai falar, para se organizar. Então, sempre que trata-se desse tipo de contexto, essas técnicas que eu vou te ensinar aqui nessa série de vídeos, elas vão se aplicar perfeitamente, tá bom? Então essas técnicas, eu já vou adiantando, elas estão ligadas à criação do conteúdo da sua palestra ou do seu discurso. Palestra e discurso, você vai me ver usando bastante esses termos, para mim basicamente é a mesma coisa, tá? Tem significados específicos, mas no meu caso, sempre que eu uso aqui no nosso conteúdo, vai ter a ver com a mesma coisa. Palestra, discurso, ou seja, aquele momento em que você tem a atenção das pessoas, existe um público te assistindo e você tem a atenção das pessoas. Muitas vezes esse público pode até mesmo ser de uma ou duas pessoas, normal, é um público, ele está te assistindo e você tem ali um cronograma de coisas que você vai falar, ou seja, um discurso organizado previamente. A partir disso, então, é um discurso, é uma palestra, tá bom? Então, só para você ficar ligado no meu vocabulário aí. Então, nós vamos falar sobre o conteúdo das palestras e discursos. Então, assim, quando você vai criar uma palestra, você vai preparar o conteúdo dela previamente, para que no dia da palestra você possa ministrar esse conteúdo, certo? Então eu vou te mostrar, te ensinar aqui a técnica que eu uso pessoalmente para organizar e preparar o discurso das palestras. Show de bola? Então vamos trabalhar segundo a técnica que eu uso, você pode usar também, pode adaptar para o seu estilo talvez, mas em geral é bem parecido, tá? Serve para qualquer pessoa que for utilizar e for preparar um discurso. Então eu divido, sempre que isso aqui vai resumir tudo que você vai preparar previamente para a sua palestra, né? O seu script, né? Eu chamo de esboço, né? Mas assim, seja lá como você chame, o roteiro que você vai seguir, todo ali detalhadamente você vai preparar isso antes. Então tudo que está envolvido no preparo prévio da palestra eu vou ensinar aqui para você, tá? A primeira coisa, e eu vou já te adiantando, que eu divido o conteúdo de uma palestra em 3 elementos. Então eu vou fazer um vídeo para cada elemento para não ficar algo muito extenso, tá? Então o primeiro elemento é justamente algo que eu chamo de texto base. O texto base é um texto que eu escrevo todo o conteúdo que tem a ver com a minha palestra. Então, por exemplo, a minha palestra provavelmente vai ter um tema que me foi dado ou que eu selecionei, certo? Então, o que eu faço? Eu pego um texto, eu costumo utilizar um software de anotação, no computador mesmo, tá? Então aí você pode escolher como você prefere anotar. E é bem interessante, eu vou te explicar algumas técnicas específicas para fazer um texto base. Aí eu começo previamente, tá? Bem antes de começar a organizar a palestra, eu começo a colocar nesse conteúdo do texto base tudo que tem a ver com aquele tema, tudo que eu posso vir a falar na palestra. Nem tudo eu vou falar de fato, tá bom? Mas eu posso vir a falar. Isso me ajuda a o quê? A me contextualizar naquele conteúdo ali. Isso é bem legal. Na verdade, eu faço o seguinte, primeiro eu coloco começo a digitar ali, começo a escrever tudo que eu já sei sobre aquele tema. Eu faço assim, tudo que eu já sei, toda a experiência que eu já tive, aprendizado, eu coloco ali, escrevo. Quando eu percebo que eu esgotei ali boa parte do que eu me lembro, né, a respeito daquele tema, eu vou e começo a fazer pesquisas externas. Pesquiso no Google alguma informação, desde que sejam sites confiáveis, converso com algumas pessoas, se for um tema que tem a ver com algum contexto, um tema relacionado a uma determinada profissão, eu converso sobre pessoas daquela profissão, converso com pessoas daquela profissão, para que eu possa então fazer um levantamento de conteúdo externo. Tá? Eu também aprendo nisso, então aí eu vou lá e também escrevo no texto base. Então eu deixo esse texto base cheio de conteúdo relativo ao tema da palestra. Legal? Para que serve esse texto base? Ele vai ser um subsídio para você. Nem todo ele será falado, mas depois que você escreve esse texto base, e normalmente eu costumo começar, por exemplo, a palestra daqui um mês. Eu costumo começar a escrever talvez 15 dias antes da palestra, eu já começo a escrever. Talvez eu vou terminar esse texto base lá no dia da palestra. Por quê? Porque você vai complementando ele. Cada dia vem uma ideia nova, você vai lá e coloca. Então, o interessante faça o quanto antes. E sempre que for vindo ideias novas, conteúdos novos e tal, vai colocando. Aí o que você faz?
pelo menos uns 3 ou 4 dias antes da palestra, começa a fazer o seguinte: revisa, releia todo o seu texto base, mas releia mesmo, com disciplina. É chato fazer isso, tá? Mas faça, por quê? Quando você relê tudo aquilo que você já escreveu, primeiro, quando você escreveu, automaticamente existe um processo no seu cérebro que já dá uma certa importância àquele assunto. Quando você relê, mais importância é dada. Então, se você pega, por exemplo, vamos colocar 4 dias, tá? 4 dias antes da sua palestra. Então, a palestra vai ser no 5º dia. Então, 4 dias antes, você faz o quê? Você relê no 1º, no 2º, no 3º e no 4º dia. Releia o seu texto base inteirinho, tá? Com bastante disciplina. Eu sei que não é legal, mas faça isso com disciplina. Isso vai fazer o seu cérebro entender que aquele conteúdo é extremamente importante. E ele vai acontecer o quê? Esse conteúdo vai ficar disponível na sua memória recente. Isso é interessantíssimo, gente. Porque daí você, na hora que você estiver ministrando o discurso, claro, não vai ter tempo para você falar todo aquele conteúdo que você escreveu, mas insights vão aparecendo na sua mente, ou seja, lembranças daquele conteúdo que você preparou. Aí, isso facilita porque não tem como, lá na frente a gente vai falar no outro vídeo sobre esboço, né, que é basicamente o scriptzinho que você leva com você anotadinho ali para você poder saber o que vai falar na palestra, né? Não tem como você colocar tudo nesse esboço, nesse script, porque não tem como ficar um script extenso demais. Então, essa técnica do texto base, de revisar ela pelo menos umas 4 vezes antes da palestra, isso ajuda porque daí você não precisa colocar tudo num script. O seu cérebro vai te ajudar a lembrar durante a palestra. Isso facilita aí muito, sabe o quê? A lidar com aquele famoso branco que dá na hora que você está na palestra, porque daí o seu cérebro fica bem ligado com o conteúdo, tá? Então isso é bem legal. Então procure fazer isso, já vai experimentando isso nas suas próximas palestras, faça um texto base bem elaborado, vai relendo. Esse texto não é para você ler para sua plateia, tá? É só para você reler dias antes da palestra, para que você possa memorizar aquele conteúdo, tá? Você não vai decorar tudo, mas o seu cérebro vai entender que aquilo é importante e vai deixar disponível, tá bom? Então, pratique isso, depois a gente vai falar de um outro tema bem legal também, que é os outros elementos do conteúdo da palestra, e você vai ver que vai fazer bastante diferença para você.